Olhando pra lá, eu vi o Mingau gordo agora, eu lembrei que a gente tem uma entrevista. Ah. Ela era modelo, ficou gorda. Gorda não, vamos ser coloquial. Teve modelo, ficou com problemas de glândula, emagreceu e hoje conta o segredo disso aqui, Marcelo. Eu gosto dela, viu? Gosto muito dela. Janete Leão Ferraz. Janete, muito obrigado por vir. Muito obrigada a você por Posso dizer que já recebi a família quase completa aqui, não? Quase, né? Portela já esteve aqui, foi uma ótima entrevista, eu adorei. Gostamos muito também. E você é jornalista, também foi modelo? Exatamente, fui modelo quando jovem, jornalista durante a vida inteira, né? Uma vez jornalista, sempre jornalista. E hoje escritora? Escritora e empresária. A gente eu trabalho junto com o Mário Sérgio, a gente trabalha junto. Tanto você como o Mário Sérgio também escrevem livro. Acontece dele ajudar você a escrever o seu e vice-versa, ou não mete o bedelho no outro? Acontece, mas não de ajudar assim com texto, entendeu? Acontece assim, por exemplo, o meu livro é um livro testimonial, então ele me ajudou a fazer uma peneira, né? Os livros dele são livros filosóficos, aí eu costumo editar. Eu edito, mas sem ferir o texto dele, que ele tem um texto muito próprio. Então a gente se ajuda, mas a gente não dá para um corrigir o outro. Direciona outro caminho, mas a estrada... A gente prefere ter um autor, um editor para autor diferente. Entendi. Mas vocês já escreveram algum livro junto? Sim, nós temos um livro que chama Escola e Preconceito, Docência, Discência, Decência, que é um livro sobre preconceito, naturalmente, como diz o livro. Sobre escola, imagino. Sobre escola também. Mas a gente fala sobre preconceito de um modo geral, até sobre preconceito a favor. Sabia que existe, né? Preconceito a favor? Lógico, a gente tem. Mas esse não deve ter graça. É legal quando é contra. Não tem graça. Não, mas por exemplo, você entra num lugar, você vê uma pessoa, você já faz um desenho assim, né? Ah, deve fazer isso, deve fazer aquilo, deve tocar guitarra, deve sei lá o quê, né? Aí vai lá, você já faz um pré-conceito a favor. Aí o cara só estava segurando a guitarra pro Roger, ele nem toca nada. Acontece, sei lá, você consegue um pré-conceito a favor do Klein agora? Só de olhar para ele assim? Pré-conceito? Me esquece, né? Que saudade, né? Que ele é músico. Mas foi a favor, foi a favor. Muito obrigado. Primeira vez que falou isso pra mim. Olhando daí, não dá pra ver que é um cabaço, né? É só um músico. É verdade esse negócio que você vê a pessoa entrando, você já desenha ela? Tem um desenho, Primeira vez que eu vi o Mingau entrando, eu desenhei ele com um compasso. Eu falei, opa, vamos... Quem você desenhou ele com compasso? O Mingau ali. Ah, imagina, o Mingau Já vou falar do meu livro. Exato, temos um ótimo gancho, Gás da Baleia do Mingau. Aqui diz, o seu livro é de top model a ex-obesa. Exatamente. Uma relação íntima com a balança. Então, antes que eu faça perguntas, me fale você sobre o que é o livro, para quem ele é direcionado, quem vai achar legal. Deixa eu primeiro te mostrar uma coisa. Mostre. Esse livro é um livro que fala para qualquer pessoa que se interesse por peso ou por corpo. Dá para pegar aqui? Dá, eu vou colocar aqui, que eu posso Depois fixar. você coloca a capa, que não é... Claro. A gente tem... acho que a gente tem em tela cheia a imagem. Cadê? Aqui, ó. Onde está seu dedo? Eu tinha 17 anos, Aí, 1,80 m. Do lado esquerdo, você tinha 17 anos. Do lado esquerdo, eu tinha 17 anos, 1,80 m, 50 quilos, era modelo. No meio, eu tinha 42 anos, 120 quilos eu já tinha parado de pesar, porque eu cheguei a 135. E do outro lado, do lado direito, sou eu aos 53 anos, que é a idade que eu tenho. O ano passado, antes de fechar o livro, eu fiz essa foto em outubro. Estou vendo ali, né, que em todas as fases você não deixou de ter uns pernão, né? Mas você vê que quando eu estou gorda, os pernão estão completamente... com problemas de articulares, né? Porque todo obeso fica com problema articular. Mas o Mingau não é gordo, ele é GMF. O que é GMF? GMF são algumas siglas que a gente que já foi gorda, como eu, começa a aprender. GMF é gordo metido a forte. Você não faz academia? Ele achou que era, viu? Eu não sou gordo. Ela vai falar o que eu sou GMF. E mulher tem GMG. O que é GMG? É gorda metida gostosa, que é aquela gorda sem noção. Que eu fui, todas...
todo mundo, quando começa a engordar muito... É a gordelícia. Não, é a tentação da gordelícia. É o que a gorda acha que é, não que ela seja. Né? Comigo foi assim, eu sempre fui maratonista, sempre fui desportista, sempre gostei de fazer esporte, sempre fui magra. E tinha 1,80 m, devo ter 1,79 m, porque a gente vai encolhendo. E aos 38 anos eu corri a Maratona São Silvestre, né? Conheci um monte de GMF, uma galera que corre, etc. também. E os GMGs. Mas você corria sério mesmo ou daquelas que correm fantasia? Matéria, tá aqui a matéria, correndo a São Silvestre, para revista Veja. Vamos ver se eu... Você sabe que eu trabalhei na Veja há muitos anos. É você que falava mal de mim, então? Aqui eu correndo a São Silvestre. É São Silvestre. Eu não falava mal não, viu? Cadê? Então eu corria... Depois que eu corri a São Silvestre, eu fiz já várias matérias sobre corpo. Eu trabalhava na Veja, mas fazia 1000 freelas sobre saúde. E aí eu tive um tumor na tireoide, eu e o Ronaldo, hein? Você vê que a gente tem algumas coisas em comum também com jogadores de futebol. E o do Ronaldo é verdade mesmo? Ele tem um problema de tireoide, ele não tem o problema que eu tive na tireoide, ele tem uma disfunção tireoideica. Tá. Eu tive um nódulo na tireoide que se revelou um câncer, então eu tive que tirar a tireoide. Mexeu com a tireoide de qualquer forma, interfere peso, hormônio, tudo. Mexeu com a tireoide, eu não vou falar o que acontece, porque vai ficar vai ficar na censura, mas... liquida. É muito complicado. Mexeu na tireoide, deu. Exatamente. Deu. Aí, a tireoide é uma glândula que a gente tem aqui no pescoço, que parece uma borboleta, e ela é responsável pela aceleração de todos os processos do organismo. Por exemplo, para você fazer pele, para fazer unha, para fazer... Hormônio. Tudo é hormônio. Interfere em sono, humor, apetite. Tudo. Ela é a responsável pelos aceleradores do corpo, ou seja, para fazer com que a gente faça todas as funções vitais. E você teve um problema grave nessa área. Aí eu tirei a tireoide, mas até aí tudo bem. Tem gente que tira a tireoide e toma hormônio, o hormônio... repõe sinteticamente. Sinteticamente. O meu, até descobrir que Você viu como... Aqui, ó, eu tenho centenas de quilos aqui, olha só. Vamos ver aqui, ela com centenas de quilos. Vamos aproveitar que não é toda mulher que pega uma foto e fala, olha aqui, eu tinha centenas de quilos. Gente, ó, geralmente rasgam essas fotos. É verdade. Você sabe que eu guardei, e eu guardei também todos os prontuários de spa que eu fui. Eu perdi, ou melhor, depois eu achei, naturalmente, 360 quilos dentro de spas. Passaram por mim 360 Perdia, quilos. achava. Perdia, achava. Por isso que a gente tem que falar assim, ó, quando você quiser emagrecer... Estou olhando para o mingau, mas é só... não é dica. Não, eu sei, até porque, por mais que você olhe para cá, um pedaço dele vai estar no campo de visão. Olhar para cá. Eu ia para o spa, fiquei 2 anos e meio em spa, contando nos 2 anos e meio. Os quilos voltavam e voltavam a mais. Então, eu tive 100 quilos, 120, 135, cheguei a 135 quilos. Durante 9 anos e meio, eu lutei contra a balança, porque eu tirei a tireoide aos 38, aí, até os 44 e meio, até os 44 anos, eu lutei loucamente contra a balança. Fiz todos os tipos de dieta que existem. Voltando um pouquinho só para a tireoide, só para completar, o hormônio nacional não fazia efeito. Eu acho importante falar isso, porque provavelmente tem muita gente que tem problema na tireoide. E é importante cuidar. Que você sofreu. Exatamente. E está vendo que você venceu, é importante falar isso. E aí, fui descobrir que só o hormônio importado fazia efeito, mas demorou um tempão. Mas por que o nacional não fazia efeito? Porque ele era dissolvido na época num sal que não fazia efeito para mim. Então, eu tomava o hormônio e ele não fazia efeito. Exato. Em 3% dos pacientes que tomam hormônio sintético pode acontecer. E a pessoa, em vez de ganhar na loteria, ficou nos 3% da tireoide, né? Aí... depois que eu acertei essa questão da tireoide, eu já tinha me tornado uma obesa mórbida, porque existem vários estágios da obesidade. O que define obesidade mórbida? Obesidade mórbida define-se o seu IMC, sabe o que é? O índice de massa corpórea. Eu ia perguntar, qual é a diferença de um obeso mórbido para um gordo pra cacete? Olha, o gordo pra cacete, ele pode ser um gordo que não tem problemas relacionados à morbidade. Ele, por exemplo, ele não é diabético, ele não tem pressão alta. O gordo legal. Mas tudo leva a crer que ele vai ter ou não? Se ele não se cuidar, ele vai ter. Se ele não se cuidar, ele vai ter. Mas assim, a obesidade leva a hipertensão, a diabetes, a problemas articulares, né? E aumento tiques e tique no olho.
Nossa, não, e provoca ali, pode acontecer também de você perder a sua autoestima, a sua vida social, a sua vida sexual. Porque Tô fora. Eu vou embora, chega, tudo comigo. Obesidade é horrível, só que tem vários estágios, né? Ela começa como pessoas, para você ficar um obeso mórbido, o seu IMC, o seu índice de massa corporal, ou seja, vamos só checar, o seu peso vezes a altura ao quadrado. Você tem que ter mais de 40. Tá. Tem uma tabelinha de IMC. Você tinha quanto na sua época? Eu cheguei a ter 42 quando eu descobri o que eu podia ter feito para emagrecer, depois que eu emagreci 300 e tantos quilos e fiz vários Acredito dietas. que é isso que todo mundo, muita gente que está em casa agora, que passou o mesmo problema que você ou semelhante, quer saber, quanto tempo você ficou lutando com a balança? obeso? Assim, olha, obesa não fiquei nenhum dia, sabia? Porque todo obeso acha que está emagrecendo. Então, você está fazendo dieta, você está fazendo emagrecendo. Mas eu fiquei obesa dos 38 aos 44, variando o peso. Para você ter uma ideia, passaram 360 quilos por mim. Então, era assim, eu passava do que seria os 100 quilos, eu já não estava me pesando, eu ia para o spa ou eu começava uma dieta. Então, eu fiz a dieta da lua, a dieta da maçã, a dieta da Adriane Galisteu, a dieta da sopa não sei de quem, a dieta da Kate, que está todo mundo fazendo agora, que é da proteína. Qual que é a dieta da Kate? Que é só proteína. Só que você proteína. só come proteína. Não pode fruta, não pode carboidrato, não pode nada. Você tem que comer não carne. é dieta Dr. Atkinson? É do Dr. Atkinson também. Ela é uma dieta que funciona. Toda dieta funciona. Toda dieta funciona. Ou seja, se você fizer dieta, você emagrece. Depois, na hora que você para, você engorda se você não tiver... não fizer com que seu corpo queime calorias. Então, o legal mesmo é você comer bem, comer de tudo um pouco e fazer atividade física. Uma atividade física qualquer que você goste. Mas tem que descobrir, Danilo. Eu sei o que eu gosto de fazer. Nada. Sentado. Não. Você sabia o que está acontecendo comigo? Quando eu venho correndo daqui, se eu paro ali para brincar com o Roger Mingau na entrada, eu já chego ali assim. Não. Olha, você vai descobrir, nem que seja Tai Chi. Tai Chi? Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan. Sexo também, né, Danilo? Faz transa um pouco então de vez em quando. Mas Marcelo, jovem, mas não rico, dá. não vai Sexo tem que transar. mexer o quadril, tem que ficar fazendo... Você conhece Call of Duty? Não. Não? É um exercício bom. Call no of videogame, o cara atira o outro, não conheço, realmente. Posso dar um testemunho sério? Claro. Agora, é sério, eu fiz uma vez um filme chamado A Loura Incendiária, que acho que até a gente fez uma matéria sobre, em que eu ia aparecer sem camisa. Então, eu resolvi fazer uma dieta. Eu fiz uma dieta e em 10 dias eu perdi 8 quilos. Que dieta foi? Era uma dessas de sopa, de tomar sopa o dia inteiro. Eu perdi 8 quilos. Se vocês tiverem a oportunidade de ver o filme, eu estava lindo. Vamos virar sua barriga? E daí aconteceu o seguinte, a gente terminou de filmar num domingo de madrugada, na segunda-feira, à tarde, eu comi uma pizza sozinho inteiro. E eu recuperei não os 8, mas eu recuperei 16 quilos. É verdade. Que eu estou mantendo praticamente até hoje 16 quilos a mais. E não perdeu nunca mais esses Não, 16. é sério, até hoje. São os 16 que eu não perco. E daí eu parei de beber, então piorou mais ainda. Mas tem eu solução. Quero um drink. Marcelo, mas tem solução, Marcelo, tem solução. Eu acho que é reeducação, não é? Não é só a reeducação, não. A gente tem uma coisa que é o seguinte, na evolução, antes da gente ser Homo sapiens, a gente precisava de estômagos e intestinos muito grandes para poder metabolizar a comida. Entendi. Então, o homem de Neandertal, ele precisava de estômagos de 8 metros, de 2 litros e estômagos de 8 metros para poder mastigar aquele vegetal. E isso fazia com que ele estimulasse os hormônios do intestino, creia, que conversam com o cérebro para poder dar sinal de saciedade. Quando ele não faz esse exercício que vai até o fim do intestino para poder estimular os hormônios, ele estimula outro hormônio chamado grelina que fica no estômago, que é o hormônio da fome. O que aconteceu conosco hoje? Comigo, com quem estiver engordando um pouquinho, quem estiver engordando um pocão, é o seguinte: nós comemos comida refinada, e a comida refinada é digerida no primeiro terço do estômago, no primeiro terço do intestino. Elas não chegam, a comida não chega ao fim, não estimula a produção do hormônio da saciedade, que vai inibir a grelina, que é o hormônio da fome. A comida refinada, ela faz a química, ela não faz a química do corpo. Ela não faz ser liberada corretamente, a gente não fica saciado. Exatamente. Então, o hipotálamo, que fica no cérebro, que controla a saciedade, ele tem tudo a ver com os hormônios que a gente tem no sistema gastrointestinal.
E o que aconteceu? A ciência foi pesquisando, começaram a fazer cirurgia que cortava o intestino, cortava o estômago do cara e o cara voltava a engordar ou então ficava parecendo um cabide de tinturaria velha, né? Assim, ficava